Olá, meu amigo professor, a paz do Senhor Jesus, para você que é professor, para você que é aluno. Estamos aqui mais uma vez com a videoaula, a lição de número 9, que tem por título Jesus, o Holocausto Perfeito. Não é? Nessa aula nós iremos aprender sobre o que realmente significa, por que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus, por que Jesus é o holocausto perfeito, é o sacrifício perfeito, não é? Por que através dele nossos pecados são perdoados? Nós vamos ver tudo isso nos tópicos a seguir nessa aula. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, onde tem naquela barrazinha inscrever-se, clique nela e em seguida clique ao lado dela também, onde tem um sininho, não é? Um sino, você clica naquele sininho para que você receba os nossos vídeos toda semana, não é? Vídeos de videoaula da Escola Bíblica Dominical, para você ficar mais antenado, não é? E enriquecer mais a sua aula também, que você vai dar aos seus alunos da escola bíblica, não é? E se você é aluno, você vai ter uma informação mais abrangente também sobre a aula, sobre a lição, não é? Da semana. Então nós vamos falar da lição de número 9, Jesus, o Holocausto Perfeito. O texto áureo diz o seguinte, Hebreus 10, está escrito em Hebreus 10, 10, da qual à vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Oblação. O que é oblação? Palavra difícil? Na verdade, a palavra oblação quer dizer ato de fazer uma oferta. Foi isso que Jesus fez. Ele fez uma oferta, ele se ofereceu, ele ofereceu o próprio corpo dele para ser sacrificado naquela cruz em favor de toda a humanidade. A verdade prática diz o seguinte, os holocaustos da antiga aliança eram transitórios, ou seja, transitórios, pequeno tempo, e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Veja só, antigamente os holocaustos, os sacrifícios eram transitórios e não eram perfeitos, e era apenas para cobrir o pecado dos sacerdotes lá de Israel, no qual eles iam para o templo de Jerusalém e faziam aquela expiação, ofertavam aquele animal para servir de holocausto, para cobrir os seus pecados. E aí era algo que era só para eles, só para quem fazia. Agora não. Agora quando Jesus, o Filho de Deus, que é Deus, veio à Terra, encarnou em forma de homem, viveu entre nós, viveu em total obediência a Deus, ele entregou o seu corpo para ser sacrificado por cada um de nós, por mim e por você, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, fazendo-se assim o sacrifício, o holocausto, o sacrifício perfeito. Por isso que ele é chamado Cordeiro de Deus, não é? Aquele que tira o pecado do mundo inteiro. Veja só, antes era só para os sacerdotes, lá em Jerusalém, não é? Ou aqueles que iam para Jerusalém. Agora não. Agora o pecado do mundo inteiro pode ser perdoado por Jesus. E é perdoado. Basta eu e você, claro, eu e você que já cremos em Jesus, nossos pecados já foram perdoados. Agora a gente fala a respeito das pessoas que ainda não creram em Jesus. Você pode dizer para aquela pessoa, olha, o seu pecado pode ser perdoado e é perdoado. Basta você crer em Cristo Jesus. E todos os seus erros, suas transgressões, as suas iniquidades serão apagados e lançados no mar do esquecimento. Glória a Deus. Agora vamos ressaltar 3 objetivos específicos. Primeiro, explicar que o holocausto é o sacrifício mais antigo da história. Segundo, a respeito do holocausto em Israel, nós vamos tratar como é que funcionavam os holocaustos lá no templo de Jerusalém. E terceiro, compreender que Jesus Cristo é o holocausto perfeito. Nós vamos falar mais detalhadamente por que Jesus Cristo é o holocausto perfeito. A introdução diz o seguinte, Jesus, ao encarnar, se tornou-se o holocausto perfeito para resgatar-nos de nossos pecados, tornando-nos propícios ao Pai. Agora, no livro de João, capítulo 1, verso 2, veja o que aqui diz, no verso 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja só, Jesus existia desde antes da fundação do mundo, ou seja, ele já estava com Deus, ele era Deus,
também no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Veja só, Jesus, a palavra, o verbo, criou todas as coisas. E ele existia antes da criação do mundo, do universo, das galáxias, de tudo que existe. Então, como é que ele só nasceu naquela época? Não é? Na verdade, é porque ele era espírito antigamente. Antes de ele encarnar como um homem, ele era espírito, apenas espírito. Então agora ele encarnou no ventre como uma criança, fez semelhante ao homem, nasceu no ventre de Maria, e ali no caso ele foi encarnado. Então agora ele está aos céus não só como espírito, mas sim como um corpo ressurreto, glorioso, corpo glorificado, revestido de glória, corpo incorruptível e corpo imortal. Ou seja, o nosso corpo é semelhante ao nosso corpo, como será na época vindoura também, não é? Quando ele voltar, quando ele retornar aqui para a Terra, todos nós teremos o nosso corpo transformado, revestido de glória, glorificado, não é? Glória a Deus. Agora, tópico de número 1, diz o seguinte: o holocausto, o sacrifício mais antigo. Você pode olhar aí na sua revista, não é? Tópico de número 1. Diz o seguinte: o holocausto foi praticado desde a queda de Adão. Lembra? Quando Adão pecou? Até a queda do templo em 70 da era cristã. Observe bem, quando Adão pecou, o que aconteceu? Deus vestiu Adão e Eva com uma pele, não é? Uma pele para cobrir a sua nudez. E que pele era essa? Era pele de fruta? Era pele de árvore? Não, claro que não. Não tem pele. Não é? O que tem pele é animais. Então, o primeiro ato de sacrifício foi feito já ali, quando Deus mata, sacrifício animal, e veste Adão e Eva com a pele de animais para cobrir a sua nudez. E encerrou os patriarcas vão fazer os holocaustos. Na época que eles invadem a Terra Prometida, os israelitas já também eles continuam fazendo até o ano 70. Porque o ano 70 foi o ano que se cumpriu a profecia de Jesus Cristo, não é? Quando ele profetizou dizendo que não ficará pedra sobre pedra desse templo. Ele estava falando do templo físico. É diferente da outra passagem que ele fala do templo do corpo dele, não é? Que em 3 dias ele iria reedificar. Está falando do corpo dele. Porém, essa profecia falava de pedra sobre pedra do templo mesmo, o templo literal, que ele iria ser destruído. Os romanos foram e mataram muitos judeus, milhares de judeus, e ali, estando 2 no campo, uma foi levada e ficou a outra, foi levada à destruição, à morte. Quem estiver no telhado não desça, porque eles invadiram a cidade realmente, mataram muitos judeus. Um será levado para a destruição, eles mataram muitos judeus, fizeram coisas bárbaras com o povo israelita. E poucos restaram, poucos ficaram, poucos se salvaram. Então agora nós vamos ver o primeiro ponto em que diz a definição de holocausto. O termo holocausto provém do vocábulo hebraico olá. Olá significa acender ou levar para cima. Ou seja, no grego também tem outra definição que se fala holocauston. Holocauston com K, que significa holos, é completo, e kaio significa queima, ou seja, completa, queima, queima completa do animal que era queimado, em referência ao animal que era queimado, e a fumaça subia para cima como aroma suave às narinas de Deus. A cerimônia também era conhecida como oferta queimada. Eles chamavam de oferta queimada, um nome mais simples, oferta queimada ao Senhor, e ela deveria expressar 2 verdades. Quais são essas 2 verdades? A primeira é que apontava para o sacrifício perfeito, que era Cristo, que viria numa época vindoura, que ele veio, mas muitos judeus infelizmente não reconheceram como Cristo. A segunda verdade é que eles deveriam fazer extrema dedicação dos servos do Senhor como os servos do Senhor. Eles não poderiam apenas sacrificar os animais apenas por um ato
automático, vou fazer aqui, pronto, está feito. Não, eles tinham que ter extrema dedicação, eles deveriam se arrepender dos seus pecados e também expressar gratidão a Deus, com fé que Deus iria ouvi-los e fazer algo, interceder sobre a vida deles, ou seja, perdoar, cobrir os pecados deles, né? Nós vamos ver agora que Paulo, no último parágrafo, você pode ler na sua revista, que Paulo considerou a atitude dos irmãos filipenses. Veja só, os irmãos filipenses não são no Antigo Testamento não, tá? A carta de Filipenses é no Novo Testamento, é depois da vida de Cristo, né? Cristo veio, cumpriu o seu ministério, padeceu por nós, ressuscitou e depois não precisava mais de sacrifícios de animais. Aí o que Paulo diz? Paulo diz que tornar o homem propício a Deus. Era oferecido ali a oferta pela culpa do pecado, como eu acabei de falar. O animal era oferecido, eles faziam a transferência de pecados para o animal e ali o animal era morto, né? A carne, ele era totalmente repartido e queimado totalmente, não se aproveitava nada, né? Só que ali eles deveriam, o ofertante, ele deveria mostrar verdadeiro arrependimento, eles deveriam mostrar para Deus, né, em espírito e em verdade mesmo, que eles estavam arrependidos, não apenas por estar fazendo um ato lá, mas eles deveriam verdadeiramente demonstrar arrependimento diante de Deus. Segundo objetivo, aprofundar a comunhão de Israel com Deus, aprofundar a comunhão do seu povo, né? Do povo de Deus com Deus. Como era que era feito isso? Eles faziam também a oferta de ações de graças, né? Demonstrando profunda gratidão a Deus. Veja, o que mostrou aqui é o seguinte, quero que você entenda, existiam 5 tipos de sacrifícios, você pode até anotar aí no seu bloco de anotações, 5 tipos de sacrifício. O primeiro e mais importante, que abria as liturgias diárias, semanais, sabáticas, mensais e anuais, era o holocausto, tá bom? Da qual o animal, a vítima animal, deveria ser queimado completo. Segundo, a oferta de manjares. Terceiro, ofertas pacíficas. E o quarto, oferta de expiação. E o quinto, oferta de transgressão. Ok? Holocausto, manjares, pacífica, expiação e transgressão. 5 tipos. E os que eram para retirar pecados deveriam ser oferecidos com verdadeiro arrependimento. E aqueles que eram com uma ação de graças deveriam expressar verdadeira gratidão a Deus na hora de fazer aquele sacrifício, né? Na hora de fazer aquela oblação, na hora de fazer a oferta para Deus, né? Pois o ritual só teria validade se fosse oferecido com fé e com confiança na intervenção divina. Veja, fé e confiança. Eles também teriam que crer e ser confiante que Deus iria intervir em favor deles, do pecado deles, da vida deles, né? Eu separei até agora uma referência extra para que você anote aí e enriqueça mais a sua aula. Segundo Crônicas, capítulo 7, 14, diz o seguinte, em relação, né, de gratidão, de humilhação mesmo, fala o seguinte, segundo Crônicas 7, 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, 3 pontos. O povo teria que se humilhar, isso realmente é reverência, né? Orar e buscar verdadeiramente, ou seja, realmente buscar em espírito e em verdade aquela comunhão com Deus. Aí Deus ouviria do céu, né? Perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra, né? Não era apenas um ato automático, simbolicamente assim, algo que eles faziam só por fazer, não, eles tinham que realmente ter aquela reverência. Os atos que eles faziam em favor da obra de Deus, né? Da obra missionária, isso era simbolicamente
relacionado como um holocausto e subia como um aroma suave às narinas de Deus. Está escrito em Filipenses capítulo 4, verso 18. Espera aí. Então quer dizer que aquilo que você faz em favor da obra missionária é algo como se fosse o sacrifício e sobe como cheiro suave às narinas de Deus? Isso. O que Paulo realmente quis dizer é que o que você faz em favor da obra de Deus, isso agrada a Deus, né? E isso sobe como cheiro suave às narinas de Deus, né? Glória a Deus. Segundo ponto diz o seguinte: objetivos do holocausto. O primeiro objetivo era, anote aí, eu separei aqui em slides, inclusive agora, se você olhar no final do vídeo, você vai ver na descrição que eu vou deixar os slides lá, certo? Você pode até copiar e salvar em um pendrive, não é? Para você estudar com mais facilidade. Primeiro objetivo. Terceiro ponto diz o seguinte: a tipologia do holocausto. Os profetas sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios e que uma aliança superior e definitiva já havia sido providenciada por Deus. Veja só, os profetas, eles sabiam que o sacrifício do Antigo Testamento era apenas transitórios. Era algo que não era perfeito, que iria passar. Por isso que quando João Batista vai e diz, João o Batizador, não é porque o nome dele era apenas João. Batista era o que ele fazia, batizava as pessoas. Quando João o Batizador vai e vê Jesus e ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Percebeu? Não é apenas dos judeus, como acontecia lá no templo de Jerusalém, que os animais só serviam para aquele ofertante. Não é? O pecado que era perdoado era só daquele que estava oferecendo o sacrifício. Não é? Na Páscoa, principalmente, quando o cordeiro era morto, o sangue era derramado no chão, ao redor do altar, o sacerdote colocava o hisopo, que era aquela esponja, e espargia o sangue sobre aqueles que estavam ali, somente. Só sobre aqueles que estavam ali, que a gotinha de sangue tocava na roupa deles. Aí veja só, aí João Batista diz: eis ali o Cordeiro de Deus. Entendeu? Porque o cordeiro era um animal. Aí agora aparece um homem sendo chamado de cordeiro, que era Jesus, não é? Que tira o pecado do mundo inteiro. Então, agora não é só mais apenas da nação israelita, não é só apenas do povo escolhido, mas também de todo o planeta Terra. Todo aquele que crê em Jesus terá direito à vida eterna. Glória a Deus. Então agora vamos ver o tópico de número 2, em que diz o holocausto na história de Israel, não é? No primeiro ponto, no período patriarcal, que diz que o holocausto pode ser considerado a oferenda mais antiga da história. Nós vemos lá aqui em Gênesis capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 4, que Abel ele vai e traz os primogênitos de suas ovelhas e sua gordura, ou seja, o melhor, os primogênitos, as primícias. Abel traz as primícias, por isso que Caim e o irmão dele ficou com raiva dele, ficou com inveja de Abel, porque a oferta de Caim não foi aceita. Ele trouxe os frutos da terra, tudo bem, mas não foi as primícias. A Bíblia fala que não foram as primícias, foi apenas o fruto, ou seja, o resultado da terra, da plantação, né, da colheita que Caim fez. Porém, Caim não trouxe as primícias, não trouxe o melhor para Deus. Já Abel não. Abel trouxe ali as primícias das suas ovelhas e das suas gorduras. Ele trouxe o melhor para Deus, por isso que Deus se agradou da oferta de Abel. Né? Nós vemos ali mais à frente Noé. Noé, depois do dilúvio, ele edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos ao Senhor. Depois do dilúvio, quando as águas baixaram, quando a arca estancou, Noé vai ali, edifica um altar de pedras, tá bom? E ali ele faz ali oferecer a oferenda de holocaustos, tanto dos animais limpos como das aves limpas também. Ele faz ofertas, holocaustos ao Senhor. Está escrito lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Nós vemos ali também Abraão, Isaac e Jacó também oferecendo
verdadeiros holocaustos, sacrifícios e oferendas a Deus. Não é? Agora, nós vemos no segundo ponto, em que diz no período mosaico, ou seja, na época da lei, quando Deus entregou a lei a Moisés, para Moisés ordenar ao seu povo. Não é? O Senhor instruiu Moisés a sistematizar o culto divino, para que o povo adorasse e sacrificasse holocaustos em conformidade com as regras estabelecidas por Deus. Né? Para quê? Para que essa conformidade, para que essas regras que Deus entregou para Moisés, para que o povo seguisse. Aí nós vamos ver mais abaixo. O povo, nós sabemos que eles já traziam uma descendência egípcia de não descendência de sangue, mas uma descendência de maus costumes, de maus hábitos. Então o povo saiu do Egito, mas demorou um pouco de tempo para que o Egito saísse de dentro do povo, não é? Os maus costumes, as práticas pagãs, a adoração a certos deuses. Não é? Então Deus vai dar ordens e regras, não é? Para que o povo siga corretamente e sacrificasse holocaustos, animais, de forma correta para Deus único, verdadeiro, o Criador dos céus, de toda a terra. Então, ali as regras são aplicadas para Moisés explicar ao povo de Deus, para que eles não se misturassem com os seus vizinhos, inclusive os cananeus. Por quê? Porque eles tinham invadido a terra de Canaã, e eles estavam prestes a invadir a terra de Canaã, e quando eles entrassem, o povo de Deus não poderia se misturar naquelas práticas pagãs, que por muitas delas eram abomináveis aos olhos de Deus. E nós vemos ali que no terceiro ponto, no período nacional, quando eles invadem a terra, e ali a nação israelita se forma. Então, após a conquista de Israel, Josué celebrou a vitória sobre os cananeus com ofertas queimadas e pacíficas. Está escrito em Josué, capítulo 8, versículo 31. Nós vemos ali também o exemplo de Gideão, em Juízes, capítulo 6, 26, quando Deus manda o seu anjo para falar com Gideão e avisa que Gideão vai livrar os israelitas das mãos dos midianitas. Então, antes da batalha, da grande batalha, o Gideão ele vai lá e faz um sacrifício a Deus, já contemplando a vitória, em verdadeira com ação de graças e gratidão a Deus também. Nós vemos lá também um ato parecido com o que Gideão fez lá em 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 9 ao 10, quando Samuel também oferece sacrifícios, holocausto. Então Samuel já ofereceu ali sacrifícios, holocaustos a Deus, já sentindo já o cheiro da vitória. Samuel era bem otimista, não é? E para a glória de Deus, Deus dá a vitória ao povo hebreu. Então aquele que confia no Senhor alcança a vitória. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui agora no tópico de número 3, em que fala que Jesus Cristo, o holocausto perfeito. Este é o último tópico, nós estamos terminando. Tem terceiro, pequenos pontos, que fala da encarnação de Cristo, o sofrimento de Cristo e a morte e a ressurreição de Cristo. Primeiro ponto, a encarnação de Cristo. Nós vamos abrir a Bíblia, João, capítulo 1, que antes mesmo de tudo existir, ele já existia, porque foi ele que criou tudo, e nada do que existe hoje foi feito sem ele. Então, por isso que nós falamos essa palavra encarnação, porque ele já existia em espírito, mas um dia ele se encarnou e habitou entre nós, e depois foi elevado e transladado ao céu de novo, está à direita de Deus e intercede por cada um de nós. Mas nós vemos aqui, vamos continuar na mesma linha de pensamento, a encarnação de Cristo, e segundo ponto, o sofrimento de Cristo. Assim como a vítima do holocausto era repartida em pedaços. Lembra que eu falei no começo da lição, no começo do vídeo, que os animais eram partidos em pedaços? Jesus também foi submetido a todos os sofrimentos, angústias e dores. Nós vamos ver lá em Isaías capítulo 53, quando Isaías lança a profecia, fala a profecia e escreve
sobre o que o Messias iria ter que passar, o que o Cordeiro de Deus, quando viesse, encarnasse na Terra, o que ele iria passar, né, para poder cumprir a sua missão, para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Nós vamos ali em Isaías capítulo 53, do versículo 5 e do versículo 7. Confira e anota esses versículos, o versículo 5 e o 7 do capítulo de número 53 de Isaías. 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Vejam, Jesus passou por diversas angústias, sofrimentos, né? Ele foi humilhado, ele foi chicoteado por diversas dores. Nós sabemos quando ele estava ali sendo chicoteado, os chicotes dos romanos, eles tinham nas pontas, às vezes, ossos e também pedaços de ossos e pedaços de chumbo, né? Então, quando batia na pele, nas costas daquele que iria ser crucificado, às vezes arrancava o couro, cortava, arrancava a pele e às vezes ficava mostrando quase os ossos das costelas atrás, né? Então nós vemos ali que o quantas dores Jesus sofreu para se cumprir a profecia que estava escrita em Isaías capítulo 53, né? Terceiro ponto, a morte e ressurreição de Cristo. Ele foi morto numa cruz e foi sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, ou seja, ele venceu a morte. Nós sabemos que ele foi morto, ele foi crucificado, ele morreu ali na cruz, ele agonizou, e aí ainda para conferir o guarda com dúvida que ele tinha morrido ou não, ele ainda transpassou o lado de Jesus com a lança, né, para saber se ele estava morto ou não. Então ali ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, para a glória de Deus, ele venceu a morte e ressuscitou mesmo, ressuscitou, ele reviveu, ele voltou à vida, né? Passou 40 dias habitando entre os homens, entre o povo, né? Muitos viram ele, muito mais de 500 pessoas, e ali ele depois foi transladado aos céus, à direita de Deus, né? Então, nós vamos ver ali em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 22, você pode anotar essa referência por fora, para que você demonstre também na sua aula, né, que vai enriquecer bastante a sua aula na escola bíblica dominical, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 22 diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 23. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. Nós vemos ali que, assim como Adão, o primeiro homem, ele pecou e fez com que a imortalidade que era para estar como homem até hoje se tornou mortal. Ou seja, nós éramos para ser imortais, porém nós nos tornamos mortais por causa de Adão, né? Assim como a morte entrou no mundo por causa de Adão, então a imortalidade agora entrará para todos aqueles que creem em Jesus e vivem conforme a palavra de Deus, né? Nós vemos ali que no versículo 24, quando Jesus vier, você vai ver uma referência lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52, 53 e 54 também, que no piscar de olhos nós seremos transformados, tá bom? Transformados, não é arrebatados, é transformados. E aqueles que estiverem mortos, serão ressuscitados. Os que estiverem mortos em Cristo, né, serão ressuscitados, seremos revestidos de glória, né? O nosso corpo será incorruptível, imortal,
né? E Jesus reinará durante 1000 anos aqui na terra, e ao final desses 1000 anos ele entrega o seu reino a Deus. Então é quando novos céus e nova terra se estabelecerão sobre todo o planeta Terra, né? Conclusão: Jesus morreu eficazmente por mim e por você. Por isso devemos viver uma vida de santidade e pureza. Somente assim seremos vistos por Deus como testemunhas fiéis do Evangelho. Veja só, eu quero destacar essa palavra, uma vida de santidade. Por que santidade? Nós temos que buscar a santidade, claro que sim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Soteriologia, doutrina da salvação, tá bom? Quando você crê em Cristo, você é automaticamente, na hora, instantaneamente justificado. Então, ali na mesma hora, o Espírito de Deus vai transformando você, você vai ser regenerado. As coisas velhas se passaram, né? E eis que tudo se fez novo na sua vida. Você sofreu ali a regeneração, né, da parte de Deus. Você foi regenerado e agora você vai ter que se santificar a cada dia, né? Hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. Então a santificação é necessária para o cristão, para o servo de Deus, né? Porque nós vemos ali em Hebreus capítulo 12, no versículo 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Então é necessário que eu e você venhamos a se santificar todos os dias, a cada dia, para que um dia nós possamos ver o Senhor, né? Hoje foi a aula de número 9 e foi um prazer estar com você aqui nessa videoaula. E se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, né? E ative o sininho também, o sininho que tem ao lado da palavra se inscrever, ative ali também, clique em cima para que você receba as notificações. Sempre quando eu postar um vídeo novo, você vai receber na sua barra de notificações, vai aparecer logo lá a notificação que eu postei um novo vídeo no YouTube, né? Você vai ficar sempre ali antenado e atualizado nos nossos novos vídeos, né? Que Deus abençoe a você e até sábado provavelmente eu estarei postando a aula de número 10, né? Deus abençoe.